Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 12. Mas hoje de manhã, eu estava lendo uma palavra aqui, abençoada, que está lá no livro de Isaías. Se você tiver um tempinho na sua casa, pode ler, porque esse capítulo de Isaías é uma bênção na nossa vida, sabia? Ali tem muito propósito de Deus na nossa vida. E no versículo 1 diz assim: não temais, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Olha como que Deus trata os seus filhos, no caso, cada um de nós, chamando pelo nome cada um de nós. Ele conhece sim o seu nome, ele conhece o nome de cada um da sua descendência. E muitas vezes, como eu disse de manhã, as dificuldades, as adversidades, muitas vezes faz a gente achar que não estamos sendo ouvidos por Deus, quando Ele não só ouve, mas Ele chama pelo seu nome. Amém? E aqui no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 12, a gente vai ver a história justamente desse servo de Deus, um sacerdote. E quantas vezes a gente falamos demais? E quando eu falo falamos demais, não é no sentido de falar mal de alguém, porque esse aqui é do sacerdote Zacarias. Eu digo, muitas vezes eu falo que as pessoas, ela fala demais, e por falar demais ela retarda a sua bênção, ou muitas vezes ela chega até perder a bênção, porque uma coisa eu tenho certeza que Deus tem uma bênção na minha vida. Isso vem de Deus e ninguém tira, ninguém pode impedir, mas eu posso impedir quando eu não faço por merecer, ou quando eu começo a falar demais. E quando eu não disse falar demais, não é questão de falar mal, é você contar para todo mundo o seu propósito com Deus, os teus sonhos que você busca. E quando falamos demais, esse mundo gera o quê? Maligno. Logo entra a inveja, pessoa com olho grande, alguém para te atrapalhar, o que sai da boca para fora, Satanás toma posse, e tudo isso dificulta o quê? A nossa bênção. E é verdade, nós temos justamente exemplo. Quando o Senhor me engano foi Ezequiel, quando por 40 dias Deus veio a bênção e ele não recebeu, por causa que estava impedido por causa das profecias. Mas quando a gente ficamos calados, com certeza deixamos que as pessoas vejam o fruto. É melhor as pessoas se surpreenderem com seus frutos do que você falar antes que aconteça. Amém? Nós vamos ver a história desse homem, Zacarias, que era um profeta de Deus. E começa aqui no versículo 12 assim: vindo Zacarias, no caso Zacarias entrou num sacerdócio lá que entrava uma vez por ano para queimar o incenso do povo. Ele já um homem de uma certa idade, a esposa dele não tinha filho, e dentro daquele sacerdócio, na hora que foi queimar o pedido de incenso do povo, Deus revelou através do anjo a sua grande bênção que ele tanto esperava. Como talvez nessa tarde você chegou aqui com um sonho, com um desejo no coração, e com certeza Deus vai revelar esse sonho e vai fazer com que ele se materialize na tua vida. Amém? Como foi na vida daquele homem. E ele falava, vendo Zacarias, o anjo, turbou-se e apoderou-se dele um temor. Quando ele viu o anjo do lado dele, você de casa pode ler esse texto que é grande, ele teve medo por causa que o anjo estava ali. E continua fazendo, versículo 13: disse, porém, o anjo, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher,
te dará a luz de um filho, a quem dará o nome de João. Diga glória a Deus. Zacarias, numa certa idade, a esposa dele também numa certa idade, mas o anjo de Deus, dentro daquele sacerdócio ali, naquele lugar sagrado, como você está hoje dentro da casa do Pai, veio a revelação no coração dele, como também Deus está revelando na sua vida aquilo, o desejo que você veio buscar. E olha o que acontece no versículo 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão, e no seu nascimento, quer dizer, vai ser bênçãos que vai trazer alegria e festa, não só para a família, como para todos. O seu sonho, aquilo que você busca, quando se concretiza, pode ter certeza que não só você fica feliz, mas tua família, tua descendência, toda ela tem parte na bênção que você busca nessa tarde. E Deus com certeza fará esse desejo acontecer. Amém? Agora nós vamos no versículo 19 em diante, para adiantar que esse capítulo aqui, só para resumir. Diz assim: respondeu-lhe, 19 não. Vamos ao versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio de quê? Do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Já no ventre materno. Tudo aquilo que Deus dá para nós, os nossos sonhos, quando se realiza, ele vem consagrado ao Senhor. Ele vem para trazer bênção, ele vem para trazer vida, ele vem para harmonizar justamente aqueles que estão afastados. Amém? Versículo 17: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo, e habitar para o Senhor um povo preparado. Diga glória a Deus. E quando ele ouve todas essas bênçãos, o anjo falando para ele, o anjo continua falando para ele. Então Zacarias fala assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Não tem uma interrogação? Sim. O anjo fez o que ali dentro do lugar? Se fosse num lugar qualquer, encontrasse um anjo lá no meio da rua e viesse nos abordar no lugar impróprio, até que daria para duvidar, não daria não? Mas ou aqui no lugar desse, vai dentro de um sacerdócio, está dentro da igreja, em cima do altar, e o anjo pessoalmente fazer todas essas revelações, e ele fez o quê? Ficou na dúvida. E aí ele faz essa pergunta. Mas é uma pergunta, uma dúvida que muita gente tem hoje, que Deus muitas vezes fala grandemente no seu coração, mas enquanto ele está aqui dentro, ele recebe, quando ele sai da porta da igreja para fora, qualquer garranchinho que rosca nele, ele pega e ele já coloca em dúvida aquilo que Deus falou dentro do seu coração. E isso acontece até os dias de hoje. E isso muitas vezes faz que a gente retrate a nossa vitória. Porque você sai daqui tão feliz: Deus falou comigo que vai acontecer algo na minha vida. Esse algo é aquilo que você tem dentro do seu coração hoje. Mas quando sai para fora, qualquer palavra que vier assim, você viu aquilo na internet, já é um motivo para você esfriar a tua fé. E você esfriou a fé, aquilo que Deus falou para você já ficou de canto. Zacarias fez essa pergunta: como saberei isso? Pois eu sou velho. Olha os obstáculos. Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias.
Isso é justamente até os dias de hoje que acontece. Quando você vai falar algo para alguém, ou quando você pede algo para alguém, elas criam várias dificuldades. Porque é longe, porque está chovendo, porque os ônibus estão lotados, porque fulano vai vir na minha casa, o ciclano vem tomar um café. Cria um monte de dificuldade justamente para que a bênção do Senhor não se cumpra. Por isso que eu comecei justamente a palavra falando que ninguém pode impedir a tua vitória, senão você mesmo com as suas dúvidas. Olha só, olha o que o anjo fala. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar de trazendo estas boas novas. O anjo falou: você não está acreditando? Eu venho diante de quem? De Deus. O Espírito Santo vem de onde? De diante de Deus. Ele está batendo na tua porta aí. O coração está falando: ei, a tua vitória chegou. Só crê. Não faz como Zacarias, que desacreditou. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, mesmo muitas vezes desacreditando, Deus faz se cumprir. Claro, nós pagamos às vezes um preço que não deveria pagar. Continuando o versículo 20, fala assim: todavia ficará o quê? Mudo, e não poderá falar até ao dia em que essas coisas venham se realizassem, porquanto não acreditaste na minha palavra, a palavra de Deus aqui, nas minhas palavras, as quais a seu tempo irão te cumprir. Tudo no tempo de quem? Agora olha só o preço da incredulidade. Estamos falando de um grande homem de Deus que veio, para falar a verdade, desde que nós hoje, a pregador nenhum na face da terra tem a unção ou pode se comparar o profeta Zacarias. E nesse momento ele foi incrédulo, e por causa da sua incredulidade veio justamente esse sacrifício na vida dele. Muitas vezes a gente falamos que Deus está nos colocando na prova, só que essa prova não é porque Deus quer colocar para que você sofra. Muitas vezes essa prova é por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa incredulidade, que buscamos de Deus e na hora que temos a confirmação, saímos da porta para fora, abrindo a boca e falando para todo mundo. E quando falamos demais, ouvimos bobagem, que é uma beleza. Só bobagem que vai edificar, né? Não, bobagem que vai esfriar a tua fé. E muitas vezes Deus vai lá e puxa um pouquinho da rédea, e você vai passar por uma prova para que possa alcançar a vitória. Prova essa que não é porque Deus quer te dar, é que se Ele não puxar essa rédea, você não vai receber. Então, se você está passando por um problema difícil, persevera. Se você está passando por um momento difícil, você está descendo no fundo do poço, não esquenta não, você vai descer mais um pouco. Como disse de manhã, Jonas desceu no fundo do mar, e quando ele achou que no fundo do mar era o fim, Deus mandou um peixe engolir e falou que vai descer um pouco mais. Mas lá no ventre do peixe, ele orou apenas no pensamento, e o peixe jogou ele lá fora. Talvez esse sofrimento, esse sacrifício que você está passando hoje, é uma grande vitória que Deus está preparando na tua vida. E se você não passar, com certeza você pode perder. Zacarias foi um desses. E o povo, versículo 21, o povo estava esperando a Zacarias,
e admiravam-se de que tanto se demoravam no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia o quê? Falar. Então, entenderam que tivera uma visão no santuário e expressavam-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu-se que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Quando a gente falamos demais, a gente acolhemos muitas vezes na nossa vida esses tipos de algo desagradável. Porque quando a gente fala demais, a gente fala bobagem. E quando a gente não falamos bobagem, a gente conta os segredos da nossa vida para quem está do nosso lado, que nem sempre é teu amigo e nem sempre é tua amiga. Muitas vezes se fazem bonzinho. Eu estava vendo uma reflexão a respeito de amigo, e eu fiquei justamente pensando quando eu estava lendo essa passagem, quem são seus amigos? Que a gente deveremos abrir o coração e falar com eles, justamente aquilo que planejamos. E aqui você tem uma viagem para fazer, deixa se concretizar, quando você tiver tudo preparado, deixa todo mundo saber. Mas antes, você tem uma bênção para receber, deixa o fruto aparecer para poder alguém ver. Porque você, quando começa a falar, daqui a pouco começa a entrar os que dizem amigos, dando opiniões que para você não compensa. E a reflexão dizia assim: tem amigos que são folhas, amigos galhos e o raiz. As folhas estão sempre grudadas com nós, mas no primeiro vendaval foge tudo. E muitas vezes foge levando tudo aquilo que você contou para ela, e espalhando para todos aí fora. Os galhos, aqueles um pouquinho mais próximos, que no primeiro vendaval ele suporta, mas no segundo vendaval ele se quebra tudo, fica só a madeira lá em pé, o caule. E o raiz, não se engane que o raiz ele nunca está com você. Talvez você imagina que ele nunca foi teu amigo, porque sempre procura, ele nunca está por perto, te vê uma vez na vida, fica mês inteiro, semana inteira, ano inteiro, sem sequer perguntar se você está bem. Mas na hora que você está passando por dificuldade, é o primeiro que liga na tua casa. Você está precisando de uma ajuda? Você está precisando disso? Você está precisando daquilo? Aí você para e analisa, fala: meus amigos foram embora e esse veio lá de longe. Não, teus amigos não era aquele que estava dando tapinha nas costas, te bajulando, porque você tinha algo para oferecer. Teus amigos é aquele que está lá longe, que na hora, quando você está bem, é na hora que está em dificuldade, ele se aproxima de você. Teu amigo é aquele que está do teu lado, naquela pessoa que você se compadece com ela quando ela está passando necessidade. Você vai lá na casa dela, leva uma cesta básica, leva um alimento, leva uma palavra e leva o poder de Deus. Amigo não é aquele que está dentro da casa 24 horas, não. Por isso que muitas vezes Deus restringe e puxa a regra para que nós passemos pelo estreito para alcançar a vitória, porque até nisso nós somos pequenos demais. Se deixar por nossa conta, nós não alcançamos vitória, nós jogamos tudo fora. Amém? Versículo 57, olha, depois de ele passar por toda esse deserto de ficar, não imaginou? Você fala, grita, ri, louva a Deus e de repente você fica mudo. É um deserto na vida do ser humano, ele precisava passar por isso. Esse deserto seu hoje, pode ter certeza que logo Deus está te entregando a vitória. E a vitória chegou aqui no versículo 57, nascimento de João Batista, que fala assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos
e parentes que o Senhor usará de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Lembra que eu falei que os vizinhos só tem que ver os frutos? Na hora da plantação é você e quem? Deus. Não conta a tua vida, o teu sonho para ninguém não, na hora que você está plantando, porque na hora que você está plantando, você está gemendo. Na hora que você está plantando, você está chorando e ninguém está vendo, só Deus. Na hora que você está plantando, ninguém vai te estender a mão, que a hora é o momento mais do deserto. Mas só que depois dessa plantação vem a vitória. E Deus usou essa misericórdia, por quê? Para que todo visse o grande poder de Deus, porque essa esposa de Zacarias estava mais velha do que Sara de Abraão. E Deus deu um filho, por isso que diz que Deus usou de grande misericórdia. Amém? Continuando, fala assim, e aí entra a parte que os vizinhos podem vir fazer festa. E os vizinhos vieram e regozijaram, quer dizer, festejaram com aquele casal. Continuando, fala assim, 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, no caso, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram, e aí entra os vizinhos, né? Mas por quê? Por que vai ser assim? Por que não é desse jeito? Sabe, não tem os vizinhos que colocam a culpa no seu cabelo, teu cabelo está seco, teu cabelo está não sei o quê, tua pele está feia? Sempre aparecem essas pessoas, né? E aí os vizinhos, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome, os palpites. E perguntaram, tu assino ao pai do menino, que nome dariam que daria a ele desse. Então, pedindo ele uma taulinha, escreveu João. E o seu nome, e todos o admiraram. Todos admiraram. E é aí que a gente temos que mostrar para tudo. Aí, nessa hora aí, você deixa chegar os vizinhos. E aí ele vai olhar, como que tu conseguiu isso aí? Aí você vai falar assim, foi plantando, chorando, mas regozijando na hora que Deus me entregou. Vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Você vai dar testemunho. 64 diz assim, imediatamente a boca lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Diga glória a Deus. Na hora que aconteceu o milagre, agora ele voltou a falar. Agora você entendeu? Porque muitas vezes a gente passamos por dificuldade, passamos por deserto. Não é que Deus quer o nosso deserto. Como eu falei no início, Deus não se alegra colocando na minha e na tua vida a prova. A prova vem porque nós somos muito pequenos, nós somos insignificantes. Deus Deus já deu tudo, mas a gente somos tão pequenos, tão falhos, com tão pouca inteligência que nós não sabemos colher o fruto de Deus, que Deus muitas vezes puxa a rédea. É igual você pega a criança, sabe que se você der uma nota de 100, ele vai estourar lá na rua, você faz o quê? Você dá só um pouquinho. E quando você dá um pouquinho mais que ele estoura, você vai lá, pega pela orelha e ensina ele que aquilo não vem de graça. A gente somos essa criança diante do Pai, que queremos tudo, mas não se preparamos para receber. E muitas vezes só recebemos, como disse aqui, por causa da misericórdia do Senhor. Ele dá aquela puxadinha na nossa orelha,
Aí nós colocamos os pés no chão e Ele entrega. E é essa vitória que Deus está entregando para você nessa tarde. Amém? Para finalizar aqui, e todos os que as ouviram, guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois esse menino? E então, e a mão do Senhor estava com quem? Com ele. E a mão do Senhor nessa tarde está com quem? Com nós, com mim, com você, com teus filhos, com a tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus, eu estava falando na tarde que Deus quer ajuntar todos nós. A palavra de Deus diz que Deus ajunta a sua descendência. E quando eu falo ajunta, às vezes as pessoas, assim como eu, têm a descendência em várias partes, em várias cidades, estados. Mas o que o Espírito Santo fala quando ele está juntando a nossa descendência, você vai encontrar no capítulo 43 de Isaías, não lembro o versículo agora. Quando ele está juntando, não significa trazendo e colocando todo mundo no mesmo lugar. Ele está juntando debaixo da sua mão poderosa. Deus coloca a mão dele sobre a tua vida e junto da toda a tua descendência, seja aqui em São Paulo, seja em qualquer parte do Nordeste, seja em qualquer cidade, seja em qualquer bairro, a tua descendência está junta debaixo da mão poderosa do Senhor. E quando ele faz isso, pode dormir tranquilo, descansar o teu coração, porque as bênçãos de Deus